Abra comigo a sua Bíblia em primeiro livro de Samuel, no capítulo 25. Estou vendo aqui algumas pessoas abrirem as suas Bíblias, pessoas que estão aqui comigo, né, me honrando com as suas presenças. E você que está em casa, abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia. Eu sei que você tem um apreço muito grande com a palavra do Senhor, de manusear a Bíblia. Pega uma caneta, anote aquilo que lhe chamar a atenção. Então vamos ler comigo em 1 Samuel, capítulo 25 e o versículo 3. Samuel, capítulo 25, o versículo 3. E o homem se chamava Nabal, que significa insensato, e sua mulher chamada Abigail, que significa meu pai é alegria. E a mulher era inteligente e formosa. E a mulher era inteligente e formosa, mas o homem era grosseiro e inclinado às más ações, e era da linhagem de Calebe. Então aqui nós já vimos de quem é a mulher que vamos estudar hoje, sobre Abigail. E o que significa Abigail? Está aqui no capítulo 25, versículo 3. Meu pai é minha alegria. Ela era esposa de Nabal. Abigail, um nome assim que transmite alegria pelo nome, gratidão pelo pai. Essa mulher de um testemunho extraordinário. Sim, o testemunho dela todo pode ser seguido. Traz muitas referências, virtudes para os nossos dias de hoje. Essa mulher, ela era esposa de um homem que não temia a Deus. Ele era rico. Deus tinha abastecido aquela família com riquezas. Ele tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Imagine o quanto esse homem tinha essa quantidade de animais e ainda tinha muitos servos e muitas terras. Um dia, ele estava com os seus servos e as suas ovelhas tosqueando no Monte Carmelo, próximo do deserto onde estava Davi. Davi ainda não era rei nessa época e ele estava ali no deserto com cerca de 600 soldados que estavam junto de Davi. Davi era um homem muito querido, muito manso, inteligente, temente a Deus. E ele tinha muitas amizades. E aquelas pessoas que eram desprezadas pela sociedade, Davi os abraçava, os discipulava, falava de Deus para eles, ganhava confiança, era humilde. Então eles se tornavam seguidores de Davi. Davi estava ali no deserto por um motivo. Saul, aquele que era o rei, o primeiro rei de Israel, estava com a perseguição que não provinha de Deus, não era justa. Ele estava perseguindo a Davi para matá-lo. Davi estava ali no deserto e era um homem tão gentil. Ele fica ali sabendo que Nabal e seus servos os servos de Nabal estavam ali tosqueando as ovelhas. E Davi então prontamente serve aqueles servos, dá-lhe comida, ajuda eles, dá apoio, ajuda a preservar o rebanho. E anos se passam, eles vão embora, tempos passam, eles vão embora, conta isso a Nabal e ele se esquece. Nabal se esquece, mas aqueles servos não se esqueceram da atitude de Davi, tão nobre. E quando um tempo depois, Davi precisou de ajuda, precisou de animais, quem sabe para mantimentos. Imagine cerca de 600 homens ali o tempo todo com Davi.
dando apoio para Davi, guerreando as causas de Deus juntamente com Davi. Eram homens destemidos, corajosos, homens que batalhavam as batalhas espirituais em favor do povo de Deus, da nação de Deus. Então, eles precisavam ali de um apoio. Davi, a Bíblia diz que Davi, ele, no capítulo 25, versículo 13, ele envia 10 homens à casa de Nabal em busca de ajuda. Então, Davi diz a eles, diz para que eles dissessem a Nabal: lembras que nós servimos com alegria aos seus servos e demos mantimento e demos segurança? Agora nós precisamos, servem-te de ajudar-nos em alguma coisa do que tens. Porque Davi sabia que ele era rico e tinha condição de ajudar. Então, quando os mensageiros diz a Nabal essa mensagem que Davi envia, Nabal, ele responde: quem é Davi? O que eu daria o meu mantimento, as minhas reses, tirar dos meus servos para dar a alguém que eu nem conheço, um homem fugitivo? Ainda zombou de Davi. Ele não presta ali não é socorro, mas digamos, ele não presta ali essa simpatia de ajuda, de gratidão, melhor dizendo. Gratidão, quando nós recebemos algo, é o mínimo que nós podemos ter. É agradecer a Deus pelo que Ele tem feito com as nossas obras, com as nossas atitudes. Nabal, então, ele não demonstra gratidão. Ele se esquece, ainda demonstra ironia. Nabal representa ali um homem inimigo do povo de Deus. Ele, então, não manda nenhuma resposta boa para Davi. E Davi, quando os homens voltam para Davi, ali estava um servo de Abigail, um servo de Nabal, que ouve toda aquela situação, se dirige a Abigail e diz a Abigail o que aconteceu, da ajuda que Davi precisava, e Nabal recusou e ainda insultou com palavras, desprezando ele. Então Abigail se preocupa com aquela situação e no seu coração, que era muito grato, ela diz: vou resolver isto demonstrando a minha gratidão, levando comidas, levando mantimentos e pedindo perdão a Davi pelo meu esposo, porque meu esposo, ele não sabe o que faz. Ele, embora ter consciência, ser um homem de maior, mas ele não temia a Deus. Abigail, então, ela prepara prontamente e de forma rápida. Que habilidade tem essa mulher na culinária, no preparo dos mantimentos? Uma habilidade muito linda e rápida. A Bíblia diz que ela prepara 200 pães. Está no versículo 18, ela prepara 200 pães. Ela prepara 2 garrafas de vinho, 5 medidas de grãos tostados, que representa 35 litros, 100 cachos de uvas e 200 bolos de figos. Gente, é muita comida, é muito mantimento. Imagine preparar 5 ovelhas e levar prontinhas para servir a Davi e às pessoas que estavam com ele. É muito mantimento, ela preparou com rapidez. E levou tudo isso com seus servos. E foi ao encontro de Davi num jumento. E os seus servos foi com ela. E ela, com estratégia, ela chega por um caminho que ela sabia que Davi poderia estar vindo. Porque a forma que o seu esposo tratou os servos de Davi, ela sabia que aquilo não ia terminar bem. Então ela vai ao encontro com aquela oferta, ao encontro do homem com oferta. Sabe o que isto representa? Nenhum de nós podemos ir a um homem de Deus, a um profeta de Deus, com mãos vazias. E a nossa oferta? Melquisedeque também foi a um homem de Deus
e levou ofertas. E assim ele foi abençoado, ele levou pão e vinho. E a partir dali ele passou a ter os seus registros, a sua genealogia foi registrada, mas antes não. Então ele foi com oferta. Assim Abigail foi com muitas ofertas ao homem de Deus. E quando ela encontra com Davi, Davi já estava vindo com cerca de 400 homens para vir e exterminar a Nabal, e que não sobraria nenhuma criança sequer. E 200 homens tinham ficado com as coisas dos pertences dos soldados. Ficaram vigiando, guardando. E os outros 400 seguiram com Davi. Abigail encontra ali naquelas montanhas de Carmelo, lugares difíceis, mas ela ali no alto encontra, ela se esforça, ela vai ao encontro, toma atitude de ir em encontro de Davi. Então, quando ela avista Davi, olha a humildade e nobre de Abigail, ela desce e se ajoelha. Ela se ajoelha e prostra-se, o seu rosto em terra, reconhece a autoridade que representava Davi. Ela conhecia sim a Davi, embora seu esposo possa ter menosprezado com palavras dizendo quem é Davi, mas ela era diferente. Ela sim conhecia Davi, ela sabia que era o rei segundo o desejo, o coração de Deus, e que seria um futuro rei. Então ela se prostra em terra e começa a clamar, a orar e pedir, interceder, ou seja, a Bíblia diz uma palavra mais completa, ela roga a Davi, e ela diz assim: meu Senhor, minha seja a culpa, recaia sobre mim a culpa do meu esposo, porque ele é um filho de Belial. Que atitude de nobreza, que atitude de humildade de uma mulher sábia. Diante do erro de seu esposo, ela assumir a culpa e colocar diante de Davi, pedindo compaixão por ele e dizer: minha, recaia sobre mim, meu Senhor. Diante daquela humildade dela se prostrar-se em terra, pedindo ali a culpa que colocasse nela e dizendo: Davi, o Senhor é um homem justo e não tem derramado sangue. O Senhor tem pelejado as batalhas do nosso Deus. Eu reconheço que o Senhor é o futuro rei que há de governar sobre Israel. Então perdoa a tua serva. Essa é a atitude de nós, mulheres de Deus. Qual é o papel da mulher cristã nos dias de hoje? Diante das provações, talvez algum comportamento do esposo que tenha desagradado você, mulher. Qual é o seu comportamento diante da falha do seu esposo? É de insultá-lo com palavras? É de agredi-lo? É de apontar o erro? Ou, quem sabe, com o temor de Deus, o nosso comportamento seja como este de Abigail, de não proferir palavra alguma contra aquele que ainda não se entregou totalmente ao Senhor. Quantas mulheres estão vivendo hoje situações semelhantes ao de Abigail, homens embriagados. Ali estava Nabal, esposo de Abigail, bebendo. A Bíblia diz que ele estava bebendo e com muita gente, com festa, como se fosse um rei. Uma postura de rei, mas não era esse o perfil de um homem. Era de se humilhar e demonstrar gratidão, nobreza, reconhecimento e dizer: eis aqui, Deus tem me dado, vou compartilhar com Davi, com os homens que está com ele, guerreando em favor do povo de Deus. Era para ele fazer isso, mas como ele não estava fazendo, a mulher toma atitude aqui de uma sacerdotisa, de uma mulher que teme a Deus, de uma mulher sábia. No versículo 3 que acabamos de ler na palavra do Senhor, você pode ver que ela era inteligente.
é uma característica da mulher cristã, da mulher que Deus agrada, é a inteligência. Se nós não tivermos inteligência, vamos colocar o nosso lar a se desmoronar e quem sabe perdermos até a salvação. Busquemos inteligência, busquemos temor do Senhor e é Ele que tem para nos dar. Quantas mulheres estão vivendo situações de tristezas, de decepções, pelo seu esposo não estar vivendo o desejo que é a palavra de Deus, de um homem honrado, que sirva a Deus juntamente com a mulher, e que ambos vão para a casa do Senhor, cumprir o chamado, o propósito de vida. Mas não te desanimes, mulher. Olha o exemplo de Abigail, ela se humilhou e buscou ali diante do homem de Deus que podia perdoar aquela falha. Com humildade, ela leva a oferta e pede perdão. E coloca sobre si a culpa. Minha seja a culpa, meu Senhor. Perdoa meu esposo. Perdoa a mim. E ali Davi, ele não resiste àquele pedido de perdão. As ofertas que ele estava precisando. Sabe o que isso representa, essas ofertas? Os dízimos, as ofertas do Senhor. Não adianta querermos negarmos. Não adianta querer achar que é nosso. Esse homem chamado Nabal perdeu a grande oportunidade de entregar os seus dízimos, de entregar as suas ofertas para o homem que Deus havia constituído para ser rei. E ali ele estava precisando, era do Senhor, porque Davi estava guerreando as causas para Deus, em favor do reino de Deus. Ele perdeu a grande oportunidade. Interessante que Davi, quando manda seus mensageiros, ele diz uma palavra que me chamou a atenção. Ele diz assim: servos meus, diga a Nabal que paz seja com ele e que tenha longa vida e que tenha paz com todos os seus servos e com tudo que tens. Que coisa linda que Davi chega ministrando isso sobre ele. Tenha longa vida. Mas vocês vão ver que como ele não recebeu, infelizmente, a longevidade foi ali acabada. Encurtou-se os dias de anos de vida de Nabal. E quando então Abigail, diante de Davi, prostrada, com humildade, rendida totalmente, pedindo perdão e trazendo as suas ofertas, Davi então recebe e diz: vai-te em paz, mulher. Mas ela faz um pedido muito interessante que me chama muita atenção. Quando ela lembra Davi que ele é um homem justo, que não derrama sangue e que ele luta as guerras, as batalhas espirituais do povo de Deus, em favor do reino de Deus, ela diz: o Senhor é um príncipe em Israel, será o rei de Israel, então lembra-te de mim quando estiveres lá. Sabe o que eu posso imaginar? Conjecturemos aqui que Abigail estivesse pensando: eu sei que logo ele vai se assentar na cadeira real do trono que Deus prometeu a ele, custe o que custar. Não adianta Saul persegui-lo. Deus prometeu, ele vai cumprir. Eu sei que a promessa de Deus é fiel e vai cumprir. Então, quando ele for rei, com certeza nós precisaremos, tanto eu, meu esposo, meus servos, queremos ter paz no reinado de Davi. Então, ela acredita fielmente na promessa de Deus. Então, Davi ouve aquelas palavras daquela mulher e diz: vai-te em paz. E ela vai embora em paz. E Davi volta com seus homens sem fazer aquilo que ele intentava. Mas o que aconteceu dias depois? A Bíblia diz, cerca de 10 dias depois, no versículo 38, pode marcar o versículo 38, a Bíblia diz que cerca de 10 dias após esse episódio, quando Abigail
volta para sua casa. Ou seja, voltando um pouquinho mais nos versículos anteriores, a Abigail, quando chega em casa, ela não diz nada a seu esposo Nabal. Ela guarda o segredo. Ela não fala nada. E nós, mulheres, quando sabemos de algo, de situações que não convém falar, sabemos guardar o segredo? Ou vamos falando abertamente aquilo que a gente fica sabendo? Talvez perdemos a bênção por não saber guardar o segredo. A Abigail nos ensina aí que ela guardou o segredo, não disse nada ao seu esposo porque ele estava embriagado. E aquilo talvez pudesse trazer um conflito maior, mas ela guardou em silêncio. Depois que ele sarou do seu vinho, da sua bebida, ela disse o que aconteceu a ele. Ela não ocultou, mas disse no momento certo. Porém, Nabal endureceu seu coração. A Bíblia diz que tornou como pedra. Ele não quis buscar ali o favor. Ele não quis reconhecer o seu erro. Ele não pediu perdão. Ele não reconheceu com gratidão o que Davi havia feito por ele. Pelo contrário, seu servo reconheceu, lembrou-se do que Davi havia feito lá muito atrás. Por isso ele fala a Abigail e ela toma atitude e vai ao encontro de Davi. Olha, um servo ali fiel a Abigail e a Nabal também. É tão lindo quando um servo demonstra fidelidade aos seus senhores. Deus tem recompensa. Pode ter certeza que Deus tem galardão para todo aquele que é fiel. Sabe o que me chama a atenção nesse testemunho tão lindo de Abigail? É o fato dela ser pacificadora. E lá em Mateus capítulo 5, o versículo 9, o Senhor Jesus está dizendo: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Oh, aleluia! Glória a Deus! Você quer ser chamado filho de Deus? Filha de Deus? Seja uma pacificadora, minha irmã. Seja uma pacificadora de conflitos, de situações que está causando transtornos, tristezas, difamação, murmuração. Seja uma pacificadora, porque nós que colocamos como pacificadores entre problemas, conflitos e conciliamos essa situação em paz, somos chamados pacificadores e nos enquadramos em Mateus 5, versículo 9. Seremos chamados filhos de Deus. E quem é filho de Deus vai ouvir a voz do Senhor: vinde benditos de meu Pai. Vocês têm a herança eterna, porque filho tem herança. Filho tem por garantia eterna a morada eterna, a herança do Senhor. Abigail, ela estava aqui como pacificadora. E ela alcança misericórdia para ela e para todos da sua casa. Seu esposo foi salvo, ela foi salva, seu servo, seus animais, todos foram salvos por esse perfil, por esse caráter e atitude de pacificadora. Que o Espírito Santo de Deus venha colocar e ministrar em teu coração neste dia, para que você e eu sejamos pacificadores no mundo espiritual. Levar paz. E a paz é o Evangelho de Jesus, que entra nos corações e traz alegria, traz paz, traz vida eterna. Como estava dizendo no versículo 38, cerca de 10 dias após esse acontecimento, Abigail caladinha, naquela situação, quem sabe orando, pedindo ao Senhor para que seu esposo tivesse um coração amolecido, contrito, mas o Senhor que conhece todas as coisas, ele vai de encontro a Nabal e o fere, e a Bíblia diz que ele morre, e ele morreu ali cerca de 10 dias, quem sabe por um ataque cardíaco, não sei, algo fulminante. Ele faleceu. Não precisou de ninguém feri-lo. O próprio Deus o feriu. Por quê? Porque ele negou entregar aquilo que era de direito ao reino de Deus.
Nunca nos coloquemos nessa posição de negar, de entregar aquilo que é do Senhor. Nunca nos coloquemos na posição de sermos omissos e termos pesar de levar as nossas ofertas ao altar do Senhor, os nossos dízimos no altar do Senhor. Abigail, quando fez isso, ela estava ali cumprindo com a palavra do Senhor. E quando Davi fica sabendo que o esposo dela havia falecido, ele manda mensageiros a Abigail e manda saber: você deseja vir para o meu reinado? E você deseja se casar comigo? Então Abigail, a Bíblia diz que ela se levanta prontamente e diz: sim, eu quero, eu irei. E eu me coloco na posição de serva, de lavar os pés dos servos do meu Senhor. Que atitude linda de Abigail. A humildade dessa mulher me fascina. Ela sendo convidada para ser esposa do rei, porque ali Saul, com o passar dos dias, Saul faleceu e Davi já se constitui, então ali por poucos dias, o rei de Israel. E Davi, ele louva a Deus. Nos versículos finais, dos versículos 40 ao 42, a Bíblia diz que Davi, ele engrandece a Deus e diz: bendito seja Deus que me livrou de ferir a Nabal, que me livrou de ferir a outras pessoas, porque através dessa mulher que intercedeu, eu não cometi, não derramei sangue. Bendito seja Deus. Mas ele elogia também a Abigail: bendita sejas tu, que veio ao meu encontro e me livrou de fazer o que eu desejava fazer. Sabe o que posso imaginar? Se Davi tivesse ido ao encontro e feito isso, ele teria perdido a bênção de ser um rei justo, sem derramamento de sangue. Um homem que estava cada dia crescendo pelas batalhas espirituais em prol do povo de Deus. Então Abigail é levada e a Bíblia diz que ela se casa com Davi e constitui ali um lar próspero. Tem filhos, e a Bíblia diz o nome de 2 filhos, e foram prósperos, conquistaram patrimônio por causa desta mulher tão sábia que dá-se em casamento, aceita o convite. Sabe que isso representa nos dias de hoje? A Abigail de hoje é você, é eu, é a igreja do Senhor, que nós estamos pelejando e lutando as batalhas espirituais em favor do reino de Deus. E o reino de Deus, quem é o nosso rei? Quem é? O Rei dos Reis. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que há de reinar sobre todas as nações, é o nosso Senhor Jesus. Que nós tenhamos esse perfil de Abigail, de lutar para que o nome do Senhor apareça, que o reino de Deus cresça e que mais pessoas ímpias se convertam, deixam de pecar, deixam de levar a vida distante de Deus e conheça Cristo. E conheça o evangelho de paz, de vida. E é isso que o Senhor, que o rei, através de Davi, que é uma tipologia perfeita, representa aqui para nós. Paz seja sobre cada um de nós, que tenhamos vida. Davi disse isso para aquela família, pois assim o Senhor está dizendo para cada uma de nossas famílias: paz seja sobre cada um de vós. Tenham vida longa, eu vos dou a minha paz. E somente Jesus tem a verdadeira paz para nos dar. E alegria para o nosso coração e vida eterna, somente em Jesus. Quero orar com você por esta palavra que o Espírito Santo acabou de ministrar. Feche seus olhos onde você estiver. Pai, nós te damos graças por essa palavra que o Senhor ministrou ao nosso coração. Este testemunho tão lindo de Abigail, essa mulher inteligente, formosa, sábia, humilde, pacificadora, esta mulher que agradou o seu coração,
Que o Senhor possa nos dar força, que possamos trazer esse exemplo para os dias de hoje. Queremos sim ser esta igreja que te agrada, pacificadora, esta igreja do Senhor, que o Senhor olha e vê essas características de uma mulher sábia, inteligente, de uma igreja pacificadora, de uma igreja que proclama paz e vida eterna somente no Senhor. Agrada-te, Senhor, da vida de cada mulher que está aqui neste dia. Agrada-te e abençoa cada uma. Muda, Senhor, a situação de tristeza, de bebidas, de álcool, de vícios, seja do que for que essas pessoas estejam enfrentando, nós repreendemos no nome de Jesus, que elas sejam livres, que elas sejam libertas, que a tua salvação encontre essas famílias e sejam salvas e tenham vida eterna no Senhor Jesus. Vá de encontro cada família, assim nós oramos e ministramos a tua bênção sobre todos, no nome de Jesus. Amém?